Então, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Ismael. Peço que os seus celulares fiquem no silencioso para começarmos a nossa tarde. Então, vamos aos nossos avisos. Agora, na segunda-feira, feriado de carnaval, não teremos palestra, nem passe, atendimento fraterno e também não teremos ninguém para receber doações, só a partir de quinta-feira. Teatro, O Céu e o Inferno. Grupo Teatral Semear traz de volta a peça O Céu e o Inferno para a única apresentação em Canoas este ano. Data: 1º de abril, às 8 horas. Local: Teatro do Sesc, em Canoas, na Avenida Guilherme Schell, 5340, no centro. Ingressos à venda em nossa livraria ou pelo aplicativo Simpla. Essa peça é maravilhosa. Quem já assistiu, né? Assiste de novo, porque ela é muito boa. Estudos e evangelização. Estão abertas as inscrições para os grupos de estudos e a evangelização infantil e infanto-juvenil para o ano de 2023. Todos são muito bem-vindos. Informações na livraria. Doações. Recebemos doações de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 18 e nos horários de palestras. Colaborem com nossas campanhas permanentes de auxílio aos irmãos mais necessitados. Alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, itens de limpeza doméstica, itens para os enxovais dos bebês, principalmente fraldas tamanhos grandes, G, GG e XXG. Então, lembrando que não teremos a semana para receber doações de segunda, só a partir de quinta-feira. Sigam nossas redes sociais: Facebook, Grupo Espírita Irmão Ismael, Instagram, @Irmão Ismael Canoas, tudo junto, YouTube, Grupo Espírita Irmão Ismael. Lá no Face, quem quer assistir às exposições que tem na casa, é só irem procurar lá, que ficam salvas lá. Se quiserem rever ou ver de um outro dia, é só procurar lá. Então vamos à leitura do nosso Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele toma como indiferença, com alegria mesmo, os reverses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio, executando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura, e que se podem chamar inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há por causa geral algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz, senão um dia, e de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê termo os seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nela acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê o termo disso com a morte. Nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Então agora eu convido a todos para fecharmos os olhos e com os nossos pensamentos elevados, vamos abrir os nossos corações, aqueles que possam estar com dores, com sofrimento, com alguma coisa do corpo, da alma.
Abram seus corações, conversem com Deus, com Jesus. Essa conversa, quando vem do fundo do nosso coração, nos deixa muito bem, porque sentimos todo o amor que o Pai, Deus Criador, tem por cada um de nós. Os sofrimentos, eles passam, mas temos sempre que aprender com eles. Que possamos então abrir os nossos corações, que possamos deixar as nossas mentes também elevadas, nossos pensamentos, em todos aqueles entes queridos que queremos nesse momento ajudar. E pedimos então que possamos estar aqui, que possamos receber tudo que viemos aqui buscar e que seja do merecimento de cada um de nós que aqui estamos. Que possamos sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos. E pedimos, Pai, por aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui, não conseguiram chegar, que possamos pedir por cada um deles. Pedir também pelos nossos queridos que estão em casa, pelos nossos queridos que já estão no mundo espiritual, que porventura estejam necessitando de alguma prece. Nesse momento, todos conectados com os mesmos pensamentos e na mesma energia, pedimos por todos. Então possamos estar nesse momento todos conectados. Que assim seja. Nossa exposição de hoje é com o nosso irmão Carlos. Grudei aqui. Uma boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, o Grupo Espírita Irmão Ismael. O tema da exposição de hoje é um tema bem peculiar. Eu sempre brinco, quando o doutrinário escolhe um tema, ele está puxando mais a orelha de quem aqui está trabalhando do que de quem precisa ouvir. E a espiritualidade encaminha certo. O tema é a paciência. Então, os primeiros ouvidos que precisarão ouvir sobre a paciência são os meus. Né? Então, esse tema é bem importante, principalmente nos dias atuais. O que seria a paciência? A paciência, segundo Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita juiz, ele diz que a paciência é aquilo que precisamos ter após termos feito tudo o possível e o necessário diante de uma situação. É aquilo que precisamos ter. Bom, eu quero melhorar no serviço, ser promovido no serviço. Bom, eu fiz tudo o necessário possível, eu estudei, eu me preparei, eu estou me dedicando bem no serviço. Bom, agora é ter paciência para colher esse fruto. Se eu fiz tudo o possível necessário dentro das minhas possibilidades, agora a gente precisa cultivar a paciência. E não é fácil. Lembrando que nós estamos aí num mundo, né, onde o imediatismo toma conta da gente, onde a depressão é a doença do século, é a doença que atinge milhões de pessoas. Hoje já se tem um número aí aproximado pela Organização Mundial da Saúde de mais de 15% da população sofre de algum tipo de depressão ou ansiedade. E essa nossa ansiedade social, essa nossa ansiedade coletiva, faça com que nós soframos por não ter essa paciência, não ter essa contrapartida. Então, um pequeno exemplo, esses dias eu precisei alugar um pequeno reboque para transportar um objeto e conversei com o cara e disse, provavelmente amanhã de manhã eu vou pegá-lo, acertamos o preço, tudo. E ele me mandou 2 mensagens, só que eu estava no trânsito. Eu não atendo o celular e não leio mensagens dirigindo. É um conceito de vida meu, porque eu já sofri acidente de carro.
Então não me interessa, tem que ser, olha, tem que estar acabando o mundo para mim parar e atender o celular, se eu estou dirigindo. Né? E ele, quando eu cheguei no outro dia, disse, te mandei 2 mensagens e tu não pôde responder na hora, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu disse, não, eu entendi, eu vi, depois eu te respondi sem problemas. Não, mas eu te mandei as 2 mensagens, tu não me respondeu. Eu comecei a perceber a ansiedade que ele estava porque eu não respondi imediatamente a mensagem dele. Porque eu não respondi naquele momento. Daí eu disse, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Você estava morrendo, você estava com um problema grave de saúde que você iria morrer, porque eu não sou médico, não sou paramédico e teria que ligar para a ambulância, para a SAMU, né, para a emergência médica. Eles têm um atendimento técnico que iria salvar a tua vida. A sua casa está pegando fogo, aí você tem que ligar para os bombeiros para apagar o fogo. Não sou eu que vou resolver a sua vida. Então eu comecei a conversar com ele e disse, é verdade, né? Eu acho que eu que estou muito ansioso. Então, durante o nosso dia a dia, a gente às vezes não se dá conta dessas nossas ansiedades, dessa nossa pressa, de que o outro nos responda imediatamente, de que o outro nos atenda naquele momento. E aí eu já faço 1 milhão de julgamentos sem nem parar para perceber que situação que ele não pôde me atender ou responder na hora. Por que será? Ele podia estar dirigindo, ele podia estar dentro de um prédio onde tem dificuldade de comunicação, ele pode ter ido para o interior onde não tem muitas antenas. Quer dizer, eu não paro para tentar pensar nisso, eu só penso o seguinte, ele não quis me responder, ele não me deu bola. Então a gente cria uma série de ansiedades e a gente cria uma série de animosidades por não ter tido paciência. Então a paciência é um componente tão importante que lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz bem-aventurados, brandos e pacíficos, Allan Kardec dedicou um item só para a paciência, só para que possamos entender o quão importante, quando a gente fala em fazer a caridade e ser bom para os outros, que a paciência é uma espécie de caridade. Primeiro ponto que precisamos entender, meus amigos e minhas amigas, somos todos nós aqui presentes, parte da família universal divina. Todos nós. Estamos situados aqui nesse minúsculo planeta chamado Terra, que é um planeta de provas e expiações. Ou seja, ninguém é perfeito. Então nós começamos um ponto de partida daí. Todos nós estamos aqui nesse minúsculo planeta do Sistema Solar, que é como eu sempre brinco, né? O Sistema Solar é um sistema que está na periferia da galáxia, então não é nem mais o central, nem o maior, nem o mais importante. Nós estamos num dos planetas menores aí do Sistema Solar. Então nós somos um minúsculo grãozinho de areia no universo, mas nós fizemos parte dessa família. E estamos aguardando, esse mundo de provas e expiações está aguardando os seus moradores, todos nós, regenerarem suas almas para que o planeta mude para um mundo regenerador. Saia desse mundo imperfeito de provas e expiações e passa a um mundo que está um pouco mais propenso ao bem. Então, nesse contexto em que nós estamos situados, precisamos começar a pensar em cultivar hábitos que possam virar virtudes. Um exemplo, a paciência. Não é o planeta em si que vai mudar para provas e expiações, para um mundo regenerador. Não é só o planeta. São as pessoas que habitam esse planeta que precisam fazer essa mudança, ou seja, todos nós. Senão o mundo não vai se transformar.
Então, para isso, como é que isso pode acontecer? O Cristo já está convocando, ele já vem nos chamando há mais de 2000 anos, mas agora mais do que nunca, para trabalhar na sua lavoura. Todos nós somos convidados a trabalhar na sua lavoura, plantando as virtudes de amor e caridade. Precisamos começar a plantar essas virtudes de amor e caridade, porque só com esse tipo de plantação nós poderemos colher a felicidade. Não tem como eu plantar milho e depois exigir colher feijão. É uma regra da natureza. Se eu plantar arroz, eu vou precisar colher este arroz. E aí está um exemplo da bondade e justiça divina. E nós que estamos aqui nesse exato momento, no ano de 2023, nós somos os trabalhadores da última hora, somos aqueles os últimos chamados. Porque ou nós começamos essa mudança interna, cultivando a paciência, a caridade, o amor, para que possamos regenerar o nosso coração e assim modificar o planeta, ou Cristo vai trazer outros seres para cá, um pouco melhores, e nós não poderemos mais aqui estar. Porque chegou o prazo desse planeta precisar mudar. E Cristo tem enviado mensageiros para ver se exemplos para que nós possamos nos acordar para isso. Então, Jesus, por essas máximas, ele traz quais as virtudes? A calma, que é muito difícil nos dias de hoje, a moderação, o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio nas nossas ações, a doçura no trato com as pessoas, tratar as pessoas com doçura, né? Ser amável com as pessoas, a tolerância. Todos nós somos imperfeitos. A minha esposa é imperfeita, agora eu preciso aprender a tolerar. Assim como eu sou imperfeito, eu preciso da tolerância dos demais da minha volta, da minha família. Então a tolerância é uma virtude primordial para nós atingirmos essa mudança. A benevolência, ser bons para com os outros. Numa certa feita, num trabalho do AFA, eu vi uma pessoa dizer, nós falando sobre auxílio, ajudar, época de pandemia, né? Isso foi o ano passado, e essa pessoa me disse bem assim: eu não ajudo ninguém passando necessidade. Se a pessoa está passando é porque ela precisa, é porque ela está colhendo aquilo que ela plantou. E aí eu parei de como é que eu saio dessa enrascada, né? Me botou numa saia justa. E aí eu parei, respirei, parece que a espiritualidade, né, da casa começou a soprar no ouvido, nos ajudar a sair, porque eu fiquei numa saia justa. Ela saiu de sopetão, aquilo na frente de todo mundo, ficou todo mundo parado me olhando. E o que eu vou dizer para essa mulher? Daí eu parei, pensei, respirei e disse assim: olha, em termos, em partes, eu até concordo com o que você está falando. Todos nós passamos as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas aflições, porque nós estamos escolhendo aquilo que nós plantamos. Mas Deus, através de Jesus, nos chama para ajudar ao próximo. O maior mandamento do Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então estamos falando de 3 amores. Em primeiro lugar, amar a Deus ante a qualquer objeto ou bem material. Eu preciso amar a Deus, as coisas de Deus, as coisas divinas, o que é importante, que é a vida espiritual, que é a vida divina. Amar a Deus é isso. É amar aquilo que é realmente importante para a minha felicidade. E eu preciso amar aos meus próximos como eu amo a mim mesmo.
ou seja, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria de receber. Então, minha amiga, eu entendo o seguinte: o chamado do Cristo é, em primeiro lugar, ser indulgente, não importa o que a pessoa fez ou vai fazer com a minha ajuda. A minha obrigação é ajudar. Entre a minha consciência e a de Deus, eu estou em paz. Entre a minha consciência e o divino, quando eu chegar do outro lado, eu estou em paz. Estou muito tranquilo. A minha parte eu fiz. Agora, o que ela vai fazer com a ajuda que eu dei, se vai trocar por cachaça, se vai trocar por droga, se vai... É entre a consciência dela com Deus. É ela que está plantando, não eu. A minha plantação é fazer o bem. Então, minha amiga, quando a gente não ajuda o próximo, a gente está deixando de fazer o bem. E está deixando de respeitar uma das principais leis divinas, que é a lei de amor, justiça e caridade. E tudo aquilo que é supérfluo para mim pode estar faltando para alguém. E aí eu, saí dessa enrascada, né? Saí dessa saia justa. Então, é bom muitas vezes essas perguntas, essas reflexões que nos tiram daquele momento ali do prumo, né, como eu falo, mas nos faz refletir. E realmente, a gente muitas vezes não tinha pensado pelo ângulo dela, que não era um ângulo 100% certo, mas tinha um fundo de verdade. Então, precisamos trabalhar a benevolência, a nossa educação, a nossa civilidade ao lidar com o ser humano. E por civilidade, eu vou citar um exemplo muito simples que eu sempre cito, é você andar de carro no trânsito, ou você parar numa rua e olhar o trânsito, quantas pessoas vocês verem tocando bituca de cigarro pela janela, tocando lixo pela janela do carro. O que acontece quando vem os excessos de chuva? Alaga tudo. O que aconteceu agora semana passada no Rio Gravataí? Está entupido de diversos tipos de lixo, que agora vão ter que gastar o dinheiro público para fazer uma limpeza, coisa que nós não colocamos no lixo, coisa que toca pelo carro para fora, vai para os bueiros, vai acabar parando no rio. Isso é civilidade. É o que o meu ato vai refletir na minha comunidade. Que ato que eu estou fazendo que vai refletir nos outros? E aí a gente fecha com a paciência. Né? Nos dias de hoje eu preciso ter paciência com a minha esposa, preciso ter paciência com meus filhos. Eu já tenho filho em fase adulta e, como diria a minha avó, filhos criados, trabalhos dobrados. Então a gente precisa ter paciência com os nossos filhos. Agora eu sou avô, tenho neto, precisamos ter paciência com os nossos netos para dirigi-los, encaminhá-los a se tornar pessoas de bem, cidadão de bem, né, cidadão do mundo. Eu não preparei meus filhos para mim, ou para a minha família, ou para a minha esposa. Eu preciso preparar meus filhos melhores para o mundo. Eu não preciso mudar o mundo para os meus filhos, eu preciso mudar meus filhos para o mundo, meu neto para o mundo, para que quando ele crescer, ele seja uma pessoa melhor do que eu fui. Então, precisamos cultivar a paciência. Então, tudo isso que eu falei agora é uma lei, né? São leis, essas virtudes, que estão contidas na lei de amor, justiça e caridade. E a paciência é uma delas. Só se pratica a verdadeira caridade quem cultiva esses hábitos. É óbvio que nenhum de nós aqui conseguimos fazer tudo isso. Mas vamos tentar pegar um hábito de cada vez. Se nós começarmos a tentar nos esforçar para praticar a paciência dentro da nossa casa, a paciência dentro do nosso serviço, a paciência nas nossas relações de parentescos, né? Onde estão ali os espíritos que nos são mais devedores e do qual eu devo mais. São os espíritos que eu vim para me reconciliar com eles.
Então, se eu conseguir começar a cultivar essa paciência, eu estou tornando esse hábito, uma virtude. Se eu conseguir começar a cultivar a educação dentro de casa, não gritar, né, não ser grosseiro com a minha esposa, com os meus filhos, eu estou transformando este hábito numa virtude. Eu estou transformando eles dentro do meu coração em uma lei. É lei para mim. Para mim, uma lei que eu consegui já assimilar é não tocar papel para fora do carro. Um dia estávamos viajando pela estrada e meu filho abriu a janela e tocou um resto de maçã para fora. Eu parei o carro e falei, o que tu fez? Pai, mas maçã é orgânico, vai deteriorar, vai entrar para... Não importa, coloca na sacolinha, quando nós chegar nós vamos descartar no lixo orgânico, mas não toca pela janela, porque os carros que estão passando atrás vão achar que é normal tocar lixo pela janela e eles vão tocar latinha, bituca de cigarro, vão tocar papel, plástico. O nosso exemplo, não importa que a gente faça com uma boa intenção, mas o nosso exemplo é o mais importante. Então precisamos refletir nas nossas ações diante da sociedade. E aí nós fizemos isso, fomos lá, juntamos aquele resto de maçã, coloquei na sacolinha, fechei por causa do cheiro e levamos até o próximo posto lá e descartamos corretamente. Então nós precisamos começar a criar pequenos hábitos para que esses hábitos se transformem em leis dentro do nosso coração. A paciência talvez seja difícil de começar, porque ter paciência, né? A gente trabalhou o dia inteiro, limpou a casa, fez aquela comida, deixou a janta pronta, não sei o quê, cuidou dos filhos, ajudou os filhos a fazer o tema, né? Eu tô falando aqui das donas de casa, né? Principalmente as coitadas das mulheres que trabalham mais que os homens chegam, eu tô cansado. Aí os homens chegam cansados do serviço, né? Nem emboladão, não param para conversar com a sua esposa, joga o sapato para um lado, o calçado para o outro, toma banho, deixa a toalha molhada em cima da cama, não sei o quê. E aí vem Cristo e diz assim, ó, paciência, paciência, paciência. Como que nós vamos conseguir mudar isso? Conversando e ensinando o outro a se colocar no nosso lugar. Eu tinha uma coisa que me tirava muito do sério, eu quebrava a minha tolerância, é água empoçada em cima da pia. Eu tenho uns 3, 4 rodinhos de pia lá em casa lá. No início chegava, pô, lavou toda a louça aqui, por que já não seca a pia? Por que já não passa o rodinho na pia? Eu vi que falar não adiantava. Então eu comecei a chegar, eu olhava, passava pela pia, ia lá, passava o rodinho. Eu tenho um rodinho escondido lá na minha área, lá no meu canto lá da churrasqueira, nas minhas ferramentas. Eu vou lá, pego o rodinho, passo um pano, seco e não falo nada. Agora, quando eles lavam a louça, algumas vezes, na grande maioria, já começaram a secar a pia. Adiantou as vezes que eu briguei. Teve uma vez que eu briguei tão forte com a coitada da minha esposa, que eu peguei e fui dormir no quarto de hóspede. Não vou dormir aqui, não sei o que, fiquei furioso. O que eu ganhei com isso? Nada. Eu ganhei o desgaste, o desafeto, né? Eu ganhei a irritação para o meu coração, porque eu fiquei irritado. Eu ganhei a tristeza nos olhos da minha esposa, porque me faltou a paciência. E nós perdemos a paciência nos pequenos detalhes. Então, eu preciso fazer o que me compete. O que eu posso fazer? É conversar, não adiantou conversar, eu vou tentar pelo exemplo. Tem coisas que não adianta, não vai ter o que eu fazer. Não vai ter força que eu fazer que eu vou mudar. Eu preciso ter paciência. Porque, como diz o Haroldo numa palestra que eu assisti, nós temos uma só vida. Mas essa vida nós temos diversas existências. Eu tenho uma só vida. Deus me criou simples e ignorantes, com uma vida só, predestinado à perfeição. E para isso eu vou passar por diversas experiências. Então, se eu não conseguir ensinar nessa vida, não se preocupa que vai ter outra. Não se preocupa que vai ter a próxima. Tá?
Então, Cristo pede para sermos pacientes diante das dores e aflições do nosso mundo, da nossa realidade. Eu não preciso ter paciência diante das dores dos outros. Nos outros eu preciso ter benevolência, eu preciso ter caridade e ajudar. Mas as dores do meu mundo interno, da minha vida, eu preciso ter paciência. Pois cada dor que passamos é como um remédio amargo. É como aquele remédio amargo que a gente precisa tomar, aquele antibiótico com gosto ruim. Quem já tomou Zinate sabe bem o que é. É a coisa mais horrorosa que tem para tomar. Mas muitas vezes tem crianças que precisam chegar nesse nível de antibiótico fortíssimo para combater uma infecção e uma inflamação. E é horrível dar esse remédio para uma criança, é horrível. Eu precisei dar para os meus filhos, mas tinha que dar. Porque eu queria ele vivo, eu queria salvar a vida dele, eu queria curá-lo. Então o remédio amargo muitas vezes faz parte. Deus é Pai de todo amor e bondade. Se muitas vezes precisamos tomar o remédio amargo, é para que saiamos melhores no final. Infelizmente, tem vezes que nós escolhemos aprender da maneira mais difícil. Somos nós que escolhemos aprender da maneira mais difícil. Nós podemos aprender e evoluir nós escolhendo plantar o amor, plantar a paciência, o respeito, a caridade, a bondade para todos que nos cercam. Eu posso plantar isso. Mas, na maioria das vezes, quase que, a grande maioria de nós, mais de 70%, nós escolhemos plantar a raiva, a violência, a falta de respeito, a irritação, a agressão. Daí, a nossa colheita não pode ser outra. Vai ser a dor, a aflição e o sofrimento. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Deus é bondade e justiça. Ele é bom porque nos dá esse livre-arbítrio. No momento em que nos criou, Ele nos deu esse livre-arbítrio. Você pode escolher que decisão tomar. Ou seja, eu sei, eu posso escolher, eu posso decidir o que eu vou plantar. Mas assim como Ele é soberanamente bom, Ele é soberanamente justo. Aquilo que você plantou, você que vai colher, não é o outro. A dor pode até doer no outro, mas é você que vai colher. Então Deus é soberanamente bom e justo. É que nós estamos há 2000 anos nascendo, crescendo, voltando para a verdadeira pátria espiritual, e muitas vezes demoramos para aprender isso, demoramos para entender. Precisamos, nessa vida, mais do que nunca, olhar as coisas boas, olhar as bênçãos que Deus nos dá para as nossas vidas, com as coisas mais simples que estão ao nosso redor e muitas vezes nem percebemos. Todos nós temos pernas saudáveis para correr e caminhar. Todos nós temos braços fortes para trabalhar. Todos nós temos olhos para enxergar as belezas do mundo. Todos nós temos nariz para cheirar os perfumes das flores. Todos nós temos bocas para conversar e dizer eu te amo. Todos nós temos ouvidos para escutar o sorriso de um neto, de um filho. Muitas vezes utilizamos essas ferramentas, essas bênçãos divinas para outras coisas. Em vez de usar as mãos fortes para trabalhar, nós usamos para agredir. Em vez de usar a boca para dizer eu te amo, eu preciso da tua ajuda, ou eu quero te ajudar, nós usamos para a maledicência contra o outro. Então precisamos enxergar essas bênçãos e usá-las ao nosso favor. E ao prestar mais atenção nessas pequenas coisas que nos cercam,
como o amor, o cuidado de uma mãe, de uma esposa, como a atenção e o carinho de um filho, de uma neta, de um neto, né? De um amigo, de uma amiga. Cultivarmos a paciência para superar o fardo que precisamos carregar. Todos nós carregamos um fardo, mais doloroso ou menos doloroso aos nossos olhos. Só que nós não podemos julgar o fardo que o outro carrega. Aos meus olhos eu vou dizer, o meu fardo é mais pesado, o seu é mais leve. Olha só que fardo bom que você tem, o meu é mais pesado. Sempre a nossa cruz vai ser pior. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Não. Estamos no lugar certo, próximo das pessoas corretas. Nascemos na família necessária à nossa evolução. A reparação de nossas faltas e a escolha e a consolidação do amor de todas as criaturas criadas por Deus. Cristo só é um espírito angelical, ele só é um anjo, porque ele ama incondicionalmente todas as criaturas divinas. Porque ele sabe, por experiência própria, por já ter passado por todas as dores e aflições que estamos passando hoje, que toda dor é passageira. Se aprendermos com ela e não errar mais, e começar a acertar no amor e na caridade. Então, Cristo nos chama para sermos os trabalhadores da última hora, para começar as nossas pequenas modificações. Não pensamos que vamos nos mudar completamente, vamos fazer a nossa redenção completa e se tornar uma pessoa, um anjo. Não, isso vai ser passo a passo, mas precisamos começar. E é essa chamada que a doutrina espírita faz, é essa chamada que o Cristo vem nos fazer. Estamos aqui, somos trabalhadores da última hora, e o que estamos fazendo, o que estamos trabalhando para a nossa melhora e principalmente para a nossa felicidade. Foi um prazer ter estado com vocês, muito obrigado.